Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por começar o estudo de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, neste segundo trimestre do ano de 2022, quando vamos estudar a partir de agora, a partir do primeiro domingo de abril, nós vamos estudar lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, esta é a nova revista da Escola Bíblica Dominical, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O programa EBD em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TVAD, canais 8 e 38 e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós hoje vamos estudar a lição de número 1, que é uma lição que dá uma introdução a todo o assunto deste trimestre e também enfatiza a questão das bem-aventuranças. A lição de número 1, ela tem como título o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. E a verdade prática declara o seguinte: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, o Sermão do Monte é o código de ética do cristão, é o código de ética do reino de Deus. Então, neste trimestre, nós temos o privilégio de estudar na nossa Escola Bíblica Dominical os valores do reino de Deus ensinados aqui no Sermão do Monte. Então, nesta lição de hoje, nós vamos, no tópico 1, analisar a estrutura do Sermão do Monte, depois correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e, por último, afirmar a bem-aventurança do cristão. Nós, nesta aula e ao longo de todo esse trimestre, temos a oportunidade de refletir sobre que visão nos orienta a prática do dia a dia, qual é a visão do mundo, quais são os princípios éticos que orientam, que governam a nossa moralidade, o nosso comportamento na sociedade. Então, nós vamos observar aqui que o Sermão do Monte é o código de ética da igreja, o código de ética do cristão. Como diz aqui na introdução da nossa lição, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. São sermões práticos que trazem lições muito importantes para as nossas vidas e são princípios que devem orientar e dirigir a vida do cristão neste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, somos cidadãos terrenos do país no qual moramos, nós temos dupla cidadania e os princípios do reino de Deus, eles estão acima de qualquer lei, de qualquer princípio terreno, e esses princípios do reino de Deus devem governar toda a nossa prática, toda a nossa fé e prática aqui neste mundo. O Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, mais uma vez, repito, sobre a importância da dimensão prática do Sermão do Monte. Jesus estava na Galileia, iniciando o seu ministério. Ele tinha sido batizado no Jordão, passou pela tentação do deserto, ali no capítulo 4
de Mateus, e depois ele foi para a Galileia, e ali no início do seu ministério, diz o texto de Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Jesus, ele é reconhecido como um rabi, um mestre por excelência. Jesus, ele é o mestre dos mestres, e ele ensinou bastante os evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus. Ele destaca muito esse aspecto de Jesus, de mestre, de ensinador. E Jesus, ele ensinou em muitas ocasiões. Temos também o famoso sermão lá do Monte das Oliveiras, o sermão escatológico de Jesus, está lá em Mateus capítulo 24, capítulo 25, que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras, na Judéia, ali próximo a Jerusalém. Mas este sermão aqui foi lá na Galileia. E Jesus, ele ensinava, ele era o mestre dos mestres. Inclusive, no final do capítulo 7, a Bíblia diz que quando Jesus terminou de proferir o Sermão do Monte, as pessoas reconheciam que Jesus ensinava de maneira diferente, que Jesus ensinava diferentemente dos escribas e fariseus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então, o que caracterizava bastante o sermão de Jesus, os ensinamentos de Jesus, era a autoridade. Autoridade porque ele estava falando a verdade na palavra de Deus, e autoridade também de quem não somente conhecia a verdade, não somente de quem ensinava a verdade, mas também de quem vivia a verdade e praticava a verdade. A estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Justamente porque, como nós lemos aqui no capítulo 5, versículos 1 e 2, Jesus subia a um monte, ele ficou em cima de um monte, num local privilegiado, que ajuda na acústica para proferir os seus ensinamentos. Ficou sentado, ele ensinou sentado, não foi em pé, e começou a ensinar a multidão. De um local mais alto, ele podia ver toda a multidão, e a multidão poderia vê-lo e ouvi-lo também. Em relação ao tópico 1.2, a estrutura do Sermão do Monte, diz o nosso comentarista aqui, ele aponta 5 grandes discursos de Jesus no Sermão do Monte. Na verdade, a gente observa que no Sermão do Monte Jesus tratou de vários assuntos. É como se fossem vários sermões dentro de um grande sermão. Então, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças ou as beatitudes. Depois Jesus fala que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Depois ele enfatiza que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei. E a partir do capítulo 5, versículo 21, Jesus começa uma série de ensinamentos a respeito de vários temas, mostrando aqui a sua autoridade messiânica. Então ele fala sobre homicídio, fala sobre adultério, sobre juramentos, sobre vingança, sobre o amor ao próximo, dizendo aquela máxima, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, como aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus disse, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. No versículo 22 ele diz, eu, porém, vos digo. Então, Jesus estava se referindo a vários mandamentos da lei, e aqui ele coloca a visão da nova aliança, da dispensação da graça. No capítulo 6, ele fala sobre a questão de esmolas, do jejum, da oração, sobre essas práticas de justiça, que é importante, mas sem fazer para ostentação. Ele fala da oração do Pai Nosso, ensina a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, depois ensina como devemos jejuar, mostra a importância de acumularmos tesouro no céu e não tesouros na terra, fala da importância dos olhos, fala da questão dos 2 senhores, não podemos servir a 2 senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas,
Depois ele termina o capítulo 6 falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, mostrando que não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, porque Deus cuida de nós e Deus nos sustenta. No capítulo 7, que é o terceiro e último capítulo do Sermão do Monte, Jesus ele começa falando sobre essa questão do julgamento temerário, que é proibido. Então ele diz que não julgueis para que não sejais julgados. Ele fala depois que não devemos dar o que é santo aos cães. Ele nos impele a orar, nos incita a orar. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois ele fala da porta larga, da porta estreita, do caminho espaçoso, do caminho apertado. Depois traz uma advertência contra os falsos profetas. E ele termina o Sermão do Monte falando sobre os dois fundamentos, falando sobre a prática da palavra de Deus, dizendo que quem pratica a palavra de Deus é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E no final, nos versículos 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus, tem aí a conclusão do Sermão do Monte, quando Mateus registra que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então este é o Sermão do Monte, a estrutura do Sermão do Monte. Já concluímos aqui o tempo do nosso primeiro bloco, nós vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, quero aqui mandar uma saudação toda especial para os professores da escola dominical, superintendentes da escola dominical, estes irmãos e irmãs que todos os domingos fazem a diferença em suas respectivas congregações, organizando a escola dominical, promovendo o trabalho de escola dominical, ensinando a palavra de Deus, que passam a semana inteira estudando, se preparando para ministrar a lição da escola dominical no domingo. Estamos estudando neste segundo trimestre, hoje é a primeira lição do trimestre. Vamos estudar ao longo desses 3 meses a respeito do Sermão do Monte e hoje na lição de número 1 nós temos uma lição como título, que tem por título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então Jesus, nós falamos no final do bloco anterior toda a estrutura do Sermão do Monte e nós vemos que o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, Jesus enfatiza bastante aqui no capítulo 5, por exemplo, essa máxima, quando ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Vocês ouviram até aqui esse ensinamento, eu, porém, vos digo. Então, Jesus ele tem autoridade messiânica, para trazer novas revelações, novas visões a respeito dos mandamentos de Deus. O tópico 1.3 diz: a quem se destina o Sermão do Monte? Evidentemente que ele se destina a toda a igreja, a todos os discípulos de Jesus, porque o Sermão do Monte revela a verdadeira característica do reino messiânico, desta nova era que Jesus veio inaugurar na sua primeira vinda. Então, ele se destina a todo crente
a todo cristão, a todo cidadão do reino de Deus. O Sermão do Monte, como diz o nosso comentarista, ele é destinado a todo crente que nasceu de novo. Então, meus irmãos, sintetizando aqui o tópico 1, como diz aqui o nosso comentarista, o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. O tópico 2 da nossa lição, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Essa expressão, bem-aventurados, porque Jesus ele começa o Sermão do Monte, já aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, depois ele diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos e assim por diante. Então essa expressão bem-aventurados, no plural, ele fala no plural, trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, essa expressão bem-aventurado significa feliz, ditoso, mais que feliz. Então, é um prazer, uma satisfação para o crente apresentar essas características que identificam o verdadeiro cidadão dos céus. As bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Então, pessoas de qualquer nacionalidade, elas revelam a sua identidade nacional, a sua identidade cultural, com aquele país, com aquele lugar onde nasceu, onde viveu. No caso do crente, nós que somos cidadãos do reino de Deus, devemos ter visão de mundo, devemos ter mentalidade, devemos ter um pensamento e, sobretudo, uma prática que condiz com os valores do reino de Deus. Então, tudo aquilo que pensamos, fazemos, agimos no dia a dia, vão revelar que nós somos não somente cidadãos aqui dessa terra, mas somos cidadãos do reino de Deus, somos súditos do reino que Cristo veio inaugurar. Tópico 2.2, o reino de Deus e seu caráter. O caráter do reino de Deus. Podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. É interessante porque o reino de Deus, a gente vive no reino de Deus, nessa tensão aí entre o já e o ainda não. O reino de Deus ele tem essas duas perspectivas, a perspectiva presente e a perspectiva futura do reino de Deus. Em relação a essa questão do reino de Deus, a gente observa lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, que quando Jesus começou o seu ministério, ele já começou logo dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele disse, já começa o seu ministério dizendo que o reino de Deus está próximo. Agora, o reino de Deus ele não pode ser confundido com os reinos terrenos, com o reino político, econômico, social, absolutamente. O reino de Deus, Jesus disse a Pilatos lá em João capítulo 18, versículo 36, João 18, 36, Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, eles viriam e me soltaria, me livraria aqui dessa prisão. Jesus deixou muito claro que o reino de Deus não é deste mundo. Em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33, Jesus disse que o reino de Deus ele cresce de forma acelerada, sem aparência exterior. É como uma semente de mostarda, muito pequenininha, mas quando ela germina, dá origem a uma planta que cresce e fica bastante grande.
O reino de Deus, ele age como um fermento, ele leveda toda a massa. O fermento, ele age na massa, levedando a massa de uma forma invisível, sem muita aparência exterior. Depois você só vai perceber o resultado. Então é assim, o reino de Deus, ele age e cresce sem muita ostentação, sem muita aparência exterior. Isso aí já mostra que a igreja, o povo de Deus, é um povo que não é dado à ostentação, à questão de abusar do marketing, de viver de aparência exterior. Muito pelo contrário, nós agimos sem aparência exterior. Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus disse que devemos orar pedindo que o reino de Deus venha. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou, venha o teu reino. Então nós devemos desejar que o reino de Deus venha. Só que em Lucas 17, versículo 20 a 21, Jesus disse que o reino de Deus já chegou. Então, por isso que a gente vive entre o já e o ainda não. Por um lado, o reino de Deus já chegou. Jesus já reina em nossos corações. A igreja é a expressão visível do reino de Deus aqui na terra. Os súditos do reino de Deus são os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, mas o reino de Deus tem uma dimensão ainda futura, escatológica, que ainda não chegou. Jesus também ensinou que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça com prioridade. Mateus 6 e 33. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, apóstolo Paulo diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, os injustos não herdarão. Ele fala, herdar no futuro. Então, ele mostra aqui que essa dimensão futura é do reino de Deus. Então, devemos buscar com prioridade o reino de Deus. Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Injusto aqui significa aquele que não anda de conformidade com a justiça de Deus. E para andar de conformidade com a justiça de Deus, precisamos ser justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mateus 25, 34, a Bíblia diz que nós vamos herdar o reino de Deus no futuro. Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gálatas 5, 21, Paulo diz que quem vive praticando as obras da carne não herdará o reino de Deus, herdará o reino de Deus no futuro. Então ele fala também dessa dimensão futura e mostrando também que não é de qualquer jeito que vamos entrar no reino de Deus, não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus. Tiago 2,5 diz que o reino de Deus foi prometido somente aos que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e vive pela fé em Cristo. Fomos justificados pela fé, vivemos pela fé e continuaremos com fé em Cristo. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese hoje estuda a lição de número 1, que será estudada nas nossas classes de escola dominical no dia 3 de abril de 2022. É importante lembrarmos sempre que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da Escola Bíblica Dominical lá na nossa classe, junto com os irmãos e irmãs com os quais nos congregamos lá na nossa igreja, na nossa congregação. Aproveite esse início de trimestre
para incentivar e estimular os demais irmãos a se matricularem na escola bíblica dominical. Nós, neste trimestre, iniciamos, a partir desta lição de hoje, o estudo de 13 lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. O Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, nós vamos ser muito abençoados neste trimestre com esse estudo. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. A Rádio Libertadora FM 96.3 transmite o programa EBD em Síntese todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Meus irmãos, o tópico 2.3 da nossa lição diz que fala sobre os súditos do reino de Deus. Todo reino tem um rei e todo reino tem súditos. O rei desse reino é Jesus. Lá em Apocalipse diz que Jesus, Apocalipse 19, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E os súditos do reino de Deus são todos aqueles que creram em Cristo, são todos aqueles que creem em Cristo. Os súditos do reino de Deus são todos aqueles e aquelas que fazem parte da igreja de Jesus, que estão preparados para o arrebatamento, que são fiéis a Deus, que seguem a constituição do reino de Deus. Alguém já disse que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, são os princípios éticos mais elevados do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte que fala das bem-aventuranças, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então, nessas bem-aventuranças, são destacadas aqui 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Então, o comentarista lista aqui o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, que é a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Então, aqui nós temos nessas bem-aventuranças, logo no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, aqueles que são quebrantados. Então, o crente, ele é uma pessoa humilde de espírito, é uma pessoa quebrantada e não uma pessoa arrogante. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando a gente entrar na dimensão escatológica do reino de Deus, na dimensão futura, a Bíblia diz em Apocalipse que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, ali não haverá mais choro nem pranto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aí, a mansidão, inclusive, Paulo diz que a mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, o cidadão do reino de Deus, ele é manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui em Mateus, essa questão da justiça simboliza muito aqui. Muitas vezes a pessoa diz, tem fome e sede de justiça, mais no sentido de uma vingança, de fazer justiça contra alguém que cometeu algum mal, ele tem que pagar por aquilo que fez. Mas aqui no Evangelho de Mateus, ele enfatiza muito essa justiça, que significa andar em conformidade com a vontade de Deus. Quem tem esta sede e fome de andar em conformidade com a vontade de Deus, andar em retidão, eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é pureza apenas exterior, não é santidade apenas exterior, mas também interior. Aliás, a santidade ele começa de dentro, ela é de dentro para fora. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O crente ele é pacificador, o crente ele promove a paz. O crente não se mete em guerra, o crente não promove a guerra, o crente não promove pelejas,
contendas de palavra, dissensões. Não, senhor, o crente ele é pacificador. Devemos ter muito cuidado com esse aspecto. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe que é perseguição por causa da justiça. Não é perseguição porque a gente fez coisa errada ou deu mau testemunho. Muitas vezes tem crente que fazem coisas erradas, dão mau testemunho e aí vão arcar com as consequências do seu comportamento que não condiz com a palavra de Deus, e depois dá uma que está sendo perseguido e tal, mas na verdade não está sendo perseguido por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, nós, súditos do reino de Deus, é comum a gente ser injuriado, é comum a gente ser perseguido, é comum a gente ser vítima de mentiras, de calúnias, de palavras maliciosas contra nós, mas no versículo 12 Jesus disse: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, a gente deve se alegrar e exultar no Senhor, porque grande será o nosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, é normal ter perseguição. Então, logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Tópico 3, para encerrar: somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. O que é a beatitude? Diz aqui o nosso comentarista que beatitude é o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade, de serenidade que o crente tem por apresentar essas características, por ser um pacificador, por ser uma pessoa quebrantada, por ser uma pessoa pura e etc. Isso traz um estado de beatitude, de permanente satisfação e plenitude em estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes o mundo diz: deixe de ser besta, faça isso, reaja dessa forma, siga por esse ou aquele caminho, mas não, o crente ele é súdito do reino de Deus, ele tem prazer, ele sente felicidade, satisfação em fazer a vontade de Deus. O tópico 3.2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Então, o cristão que nasceu de novo, a pessoa que nasceu de novo, que foi realmente convertida, que vive no Espírito, anda no Espírito e é guiada pelo Espírito, não vai ter dificuldade de naturalmente expressar essas qualidades dos cidadãos do reino de Deus expressas aqui nas bem-aventuranças. A verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. O homem atual, as pessoas, muita gente deseja dinheiro, poder, ambição, status, etc., projeção social, mas os súditos do reino de Deus, eles buscam em primeiro lugar, como Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então devemos dar prioridade em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vivamos, meus irmãos, como súditos do reino de Deus, não devemos envergonhar o nosso rei, não devemos nos comportar de maneira diferente da constituição do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte é o código de ética do reino de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Vá à escola bíblica dominical no próximo domingo, faça sua matrícula, você e seus familiares, e vamos aprender a palavra de Deus ao longo deste trimestre. Vamos estudar lições maravilhosas baseadas no Sermão do Monte. Tenho certeza que você e sua família será bastante abençoado
com o estudo dessas lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.